Olá, tudo bem? Comunidade Integral, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui do colégio. Hoje nós vamos ter um episódio maravilhoso falando sobre internacionalização do ensino. Mas antes de falar do nosso episódio, eu quero te pedir desde já para nos acompanhar, compartilhar com os amigos, com a família, até porque não é em todo colégio que vocês encontram podcast. Vocês sabem que aqui a gente não brinca em serviço e hoje a gente está trazendo para vocês essa novidade num estúdio, tudo bonito, todo mundo aqui preparado, animado para poder conversar com vocês. Vai ser um bate-papo leve, descontraído sobre educação, sempre de maneira interativa, trazendo temas atuais, temas que vocês sugiram, inclusive, já podem colocar aqui no chat, inclusive, sugestões de temas para próximos episódios. Hoje a gente vai falar sobre internacionalização do ensino, vou apresentar nossos convidados do dia para vocês, mas quero enfatizar que a gente também vai divulgar muitas novidades e projetos do colégio por aqui. Esse podcast é para todo mundo, para toda a família, então não deixa de avisar todo mundo que agora o Colégio Integral tem podcast. Se você não me conhece, eu sou Carol Silveira, professora de redação do colégio há 11 anos e de vez em quando me dão esses desafios, sabe? Essas aventuras de apresentar umas coisas, uns programas, umas lives e agora podcast. Eu tô amando, viu, gente? Não tô reclamando. Tô amando e tô muito feliz porque é sempre uma oportunidade de a gente conhecer mais sobre diversos assuntos e interagir com nossos alunos, ex-alunos, professores e também diretores. Não é mesmo, professor Paulo? Estamos aqui juntos. Vou aproveitar e apresentar toda a minha mesa, vou começar por ele, mas hoje a gente vai ter 4 convidados, vamos começar apresentando agora 3 deles. Um deles vai chegar um pouquinho depois, que é o nosso ex-aluno Luiz Arthur, mas eu vou começar com quem já está por aqui para conversar comigo e bater esse papo. Vamos lá? Professor Paulo, por favor, nosso diretor pedagógico, tá com você a palavra. Seja muito bem-vindo ao PodGrau. Como é que você está se sentindo no podcast? É uma novidade, né? Para mim, trabalhava muito com sistema de televisão e tal, ao vivo. Agora esse ao vivo aqui no podcast é outra história, né? Porque a gente está com um foco específico em temas que são de interesse dos jovens, das pessoas que estão no processo de formação, né? Então, muito obrigado pelo convite e vamos aqui dar prosseguimento nesse podcast. Só uma curiosidade, professor, desculpa te interromper. É o primeiro podcast que você participa? É o primeiro. Olha aí, não, peraí, calma, vamos fazer uma pausa aqui, ó. Primeiro podcast, no primeiro episódio, e assim, a gente já quer destacar, a gente tem muito projeto aqui no colégio, né? A gente estava aqui há pouco nos bastidores falando sobre gincana. A gente teve gincana no Colégio Integral, pra quem não sabe, a gincana tem uma tradição imensa, a gente tá no 31 anos, né, de gincana. E é uma tradição não só para o colégio, mas acho que movimenta todo mundo, né, professor? Família, o setor pedagógico, marketing, enfim. E o Integral também que a gente ajuda, sim, verdade. Né? Com a tarefa social, né? A gente faz uma tarefa específica que tem doação de alimentos e ajuda muitas instituições. E eu lembrei da gincana porque o Integral é sempre pioneiro em muitos projetos e a nossa gincana é considerada a melhor gincana de Salvador, né? Pedagógica, artística. E a gente já pode aqui dizer que vamos agora alçar a posição de melhor podcast de Salvador, até porque é raro se ter um projeto assim, né? Audiovisual, envolvendo educação. Então, é uma honra, professor. Primeiro episódio, primeiro podcast, ser o podcast do Integral, não é mesmo? Com certeza. Fico muito feliz com essa possibilidade e que a gente traga ainda muitos temas que sejam de utilidade para toda a comunidade, para os meninos, para os pais, para os professores e até para pessoas que são de fora, mas que acham que podem retomar o curso, retomar a carreira profissional, entendeu? Então nós vamos trazer muitas novidades aqui. Perfeito. E um passarinho me contou, professor, que a gente está com uns projetos novos esse ano, né? A gente já está falando de podcast, que é um projeto novo, mas a gente vai ter um outro projeto aí que diz muito da sua participação, que é a conversa com o diretor, né? Como é que vai ser isso? Não, é o seguinte, é porque a gente tem que desmistificar um pouco essa figura do diretor do colégio, como aquele cara, aquela pessoa que é somente para cobrar normas disciplinares. E nós temos que trabalhar em prol de um sucesso do jovem, da criança e posteriormente do jovem na sua vida futura. Eu não posso admitir hoje, tá, que alguém entre numa escola somente para se formar naquela profissão que talvez nem exista na hora que ele for
entrar no mercado de trabalho. Verdade. Então nós estamos aqui para trabalhar possibilidades. O que é que a gente pode, dentro da nossa experiência? Eu tenho já 38 anos que fundei o Integral, então é uma carreira já bastante ampla e com muita experiência, com muitas coisas que deram certo, algumas coisas também que não foram muito, muito boas, mas então eu preciso passar isso para essa turma que está chegando, para que elas possam fazer a escolha mais assertiva possível, né? Então eu acho assim que a participação do diretor não é para dar algum tom de moralidade, de seriedade, não, é para a gente trazer experiências interessantes. Vou começar com uma. Eu, quando era bem pequeno mesmo, 6 anos, na minha casa, meu pai, o professor Hélio Rocha, ele trazia, parecendo até aqueles gregos, filósofos Sim. gregos, né? Ele trazia 15, 20 alunos para ficarem espalhados pela biblioteca lá da casa da gente, e nesse momento eram discutidos temas filosóficos, antropológicos, temas que eram do interesse daquela geração. E tinha uma dupla que sempre estava lá participando, muito animada, que acho que vocês conhecem, que é o Caetano Veloso e a Maria Bethânia. Eles faziam parte, né? Acho que todo mundo conhece. Pois é, eles conviviam conosco lá, e na época eles não eram tão famosos e eram alunos de meu pai. E a gente via assim a vibração nos olhos deles, né? A alegria de estar ali conversando, discutindo. Foi muito bacana isso. Isso inspira, né, professor? Assim, eu acredito que todo esse legado, né, do professor Hélio Rocha, todas as experiências que vocês, enquanto filhos, né, tanto Patrícia, Luiz, como você consegue trazer hoje para a escola, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei no colégio, eu conhecia o professor Hélio Rocha, mas eu peguei ele, assim, já não tão ativo mais nas atividades, né? Porque ele já estava com certa idade. Peguei uma palestra ou outra, mas eu tenho a sensação de que convivi com ele. Eu tenho a sensação de que conheci muito bem, porque tudo que ele passa e passou para vocês, né? E passa para outras gerações através dos ensinamentos, dos livros, dos textos. Já tive muito contato com muitos textos dele. Reverbera em tudo que se faz hoje no colégio, né? Tem a essência do colégio integral. Uma coisa também que eu acho que poucas pessoas pensam nisso que eu vou colocar. Olha que coisa interessante. Se você parar para pensar assim, imagine que todas as escolas do mundo sumissem hoje. Não tem mais nenhuma escola. Isso significa que nós voltaríamos para a idade pré-histórica. Porque ninguém saberia ler, ninguém saberia contar, ninguém saberia o que aconteceu, ninguém saberia mais nada. Então, a instituição de escola não pode ser... Me preocupa até um pouco hoje essa história dessa... É uma coisa que a gente pode até botar como pauta para mais adiante. Para outro essa episódio. Comercialização de escolas, Sim. essa venda de escolas. Porque eu, particularmente, acho que escola tem que ter o DNA das pessoas que criaram aquela escola. Porque eu estou trazendo, na verdade, uma proposta de visão de mundo. Eu não posso trazer uma proposta de financeira para um empreendimento. Não é uma rede de vender televisão, não é nada disso. É uma escola, é o futuro intangível que você tem, que cada um tem o seu. Então precisa ser algo muito particularizado. Então me preocupa um pouco essa questão da comercialização da educação, né? Mas é isso, tem muito assunto pra gente brincar aí e conversar. Tem muito assunto. Mais uma vez enfatizo, você que está assistindo a gente, por favor, já vai sugerindo aí outras pautas, porque vão ser muitos episódios, professor, então a gente vai ter muito tempo para poder discutir isso. Eu concordo, assim, acho que o ensino humanizado, né, com o DNA, exatamente. é muito mais interessante. Agora, professora, diretor, vamos ouvir nossos alunos, né? Vamos ter agora, assim, outras opiniões, outras participações. Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao Colégio Integral. Gente, estamos aqui com 2 alunos do Colégio Integral. Uma aluna, que é Kiara, do 2º ano, né? Isso, Kiara? Segundo TAP. 2º ano TAP. Para quem não conhece o que é a TAP, né? Porque pode ser que alguém externo não saiba dessa informação, é o que a gente chama de turma de alta performance, né? Tem uma
uma outra equipe de professores, né, diferente do colégio. Alguns professores semelhantes, mas a grande maioria é uma equipe diferente. Tem outro sistema de ensino, né, o livro, e tem todo um outro regimento e um preparo mais específico, pensando não só na possibilidade da internacionalização do ensino, como também em faculdades que são muito, universidades que são muito concorridas, né, como FUVEST, Unicamp, tem um histórico disso, né. E Daniel Rios, que também é da TAP, só que do primeiro ano, né, Daniel? Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Vocês são muito bonitos, viu? Obrigada. Bonitos, Obrigado. inteligentes. Quero saber um pouquinho. Vou começar por Kiara, mas assim, nos interrompa, porque é uma conversa extremamente coletiva. Sua impressão sobre o ensino do integral humanizado também? Você que tá na Sim. TAP, você sente isso que a gente tava falando aqui? Sinto, dá pra sempre conversar com os professores, tanto de melhores maneiras de tirar dúvida em aula, pra dinâmica ser legal, ser interativa, pra não ser algo muito engessado, que às vezes pros estudantes é muito ruim. Uma coisa que eu adoro é, por exemplo, a gente tá trabalhando um assunto de União Europeia, geopolítica, mais na Europa. Então a gente combina, tais semanas a gente vai fazer uma anotação, depois vai ser não uma revisão, mas revendo os assuntos que a gente viu, tirando as dúvidas, e nas semanas perto da prova, a gente faz um bate-papo com os professores de, olha, eu vi isso aqui, mas se fosse tal ocasião, como é que isso seria? E o impacto disso nos outros países. É muito legal toda essa conversa. E eles sempre compreendem o nosso Ai, lado. que legal, que legal. Como professora também é bom ouvir isso, né? Esse outro lado. E você, Daniel, tem a mesma sensação também? É humanizado? Como é que você percebe sua relação com professores, com a TAP? Conte um pouquinho pra gente. Todos os professores da TAP eu considero são ótimos. Todas as que a gente tem dúvida, eles explicam muito bem. São todos realmente uma equipe maravilhosa. E também, no momento, vários assuntos de diversas pessoas conseguem correlacionar ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, dá pra dar uma prática melhor sobre, por exemplo, a gente tá vendo algum assunto de história que fala por alguma guerra, e em geografia a gente também vê alguma coisa de relevo, que juntando dá pra você compreender mais todo o contexto daquilo. E também na matéria de exatas, por exemplo, matemática, também dá pra lutar por física e química, que realmente é uma combinação muito boa. Mas os professores são os melhores, com certeza. Ai, que legal. E os professores vão assistir, hein? É verdade. E você gosta mais de exatas, Daniel? Sim. Mas, assim, tem aluno que a gente olha e vê assim o perfil, né? Diz assim, esse daqui é de exatas, né? E você, Kiara? Sou mais de humanas e biológicas. Eu também diria isso, tá vendo? Assim, pelo seu perfil. Isso é interessante, né? Porque eu sou totalmente de humanas e linguagem. E professor Paulo, vocês acham que ele é de humanas ou de exatas? Vai. Exato. Sim. E é mesmo, né, professor? Sou engenheiro e matemático. Tá vendo? É sim, seu perfil de exatas a gente logo vê. Que legal, que bom que vocês estão gostando da TAP, né? Estão tendo essa experiência interessante. E assim, a gente trouxe vocês, obviamente, tanto por esse perfil, né, que vocês trazem de estudantes, mas para falar de internacionalização, porque a gente sabe que vocês são muito ativos nos projetos da escola que tem esse perfil de internacionalização, né? Tanto a Minimum quanto a Integral Moon. Eu vou pedir, inclusive, que vocês me ajudem a explicar o que é isso, porque eu acho que vocês são melhores do que eu fazendo isso, porque eu sou professora da clássica, né, das turmas clássicas, do ensino médio todo, mas eu nunca participei. Ouço notícias, acompanho, os outros professores que participam. Essa coisa que vocês falam também de professores interagirem é muito legal, porque torna tudo interdisciplinar e mais interessante, mas eu nunca participei de maneira direta do Integral Moon e da Minimum, então acho que vocês devem, inclusive, conhecer mais do que eu. Me ajude, Kiara, o que é que é Integral Moon, como é que você participa? Conta tudo pra gente. Então, esse ano eu sou secretária-geral da Integral Moon. Então, eu tô bem à frente do projeto. Como um todo, tem vários alunos também que participam junto do secretariado. Sim. Aí, basicamente, o secretariado tem secretária-geral, os acadêmicos, então a gente vai desenvolver todos os projetos, o assunto que a gente quer abordar durante a simulação e os comitês. A gente costuma fazer 3 comitês na simulação e tem as meninas do... Meu Deus do céu, esqueci a palavra. Termo. Fica à vontade, se você lembrar depois você... Thalita e Gavaza, que ela sempre vem, o marketing vem, publicidade, a maneira de como engajar os alunos para a simulação. E aí, a gente sempre disponibiliza mais ou menos uma semana antes o tema geral, os temas dos comitês, e a gente tem os delegados como um todo. Então, tem toda a questão da ONU, que tem cada pessoa vai representar uma nação a depender do tópico.
Só uma curiosidade, e essas nações, esses países, eles são sorteados, são escolhidos? Como é? Cada um... São escolhidos, sim. Ah, Normalmente a gente olha a lista das pessoas que se inscreveram, a gente sempre conversa com nossos amigos, fala com tal amigo seu, porque a gente sabe que os alunos adoram história, adoram geografia, adoram geopolítica, gostam muito disso dentro da aula, e é muito legal que o projeto faz com que a gente tire a questão engessada de ler só em geografia sobre, Sim. então a gente vai estar realmente ali sentindo na pele como que as coisas impactam o mundo. E aí, a coisa ruim é porque vários alunos têm aquele medo de falar em público. Mas é muito bonito ter a evolução dos alunos, que isso eu percebi em Daniel, que foi surpreendente. você tinha dificuldades, Daniel, de falar em público? Sim, bastante. Eu não ia dizer isso nunca, porque você tá aqui falando comigo naturalmente, eu nunca ia. Pois Sério? é. Mas ano passado, quando eu entrei na Integral 1 pela primeira vez, Ah. eu nunca tinha ouvido falar nada desse mundo de simulação da ONU. Eu conheci tudo ano passado. Uhum. Quando eu entrei no projeto, eu sempre ficava mais no meu canto, eu prestava atenção nas aulas e eu ficava lá. Só que eu nunca tive essa facilidade em falar em público. Uhum. Eu já tinha participado de diversas apresentações, mas mesmo assim, para mim, falar em público sempre foi um grande desafio. E Só você foi desenvolvendo isso? Sim, durante a simulação, por exemplo, durante as próprias aulas que a gente chama de mocks, Ah. é Mock? isso, mock. Por que mock? É uma sigla, alguma coisa, não? Um termo de uma aula mais descontraída Sim. pra que a galera interaja, realmente aprofunde no assunto. Legal. Isso. Daí, Aí foi treinando. Exato. Durante alguns deles são meios de treinamento que pegam um tema aleatório, dão alguns países pra gente e a gente tem que trabalhar. E assim eu consegui melhorar bastante a minha fala. Ah, que legal. Foi muito bom. Que legal. Uhum. Porque desenvolve muito, né? Exatamente, pra redação, como você é professora de redação, Uhum. ajuda muito, muito, muito nos repertórios. E tem as agentes de comunicação, que agora eu lembrei o nome. É esse termo, perfeito. Exato. Agência de comunicação. Uhum. Que elas sempre fazem as reportagens das coisas que estão acontecendo durante a simulação. Tem o jornal delas no Instagram, então elas escrevem textos Ah, sobre. eu já vi o Instagram. Aham. Inclusive, já dá dica aí pro pessoal seguir. Exatamente. Tem. É muito legal porque cada tipo de aluno consegue achar o seu espaço dentro Uhum. da simulação. É muito legal. Tem as mesas também, as mesas diretoras, mesas assistentes, que são quem vão estar coordenando. Uhum. Que é como se fosse o universo, as consequências das coisas que vocês estão debatendo sobre, e aí como é que isso vai ser o impacto. Ai, que legal. E dura quanto tempo? Como é, assim, o projeto em si? Tipo, quando começa? Quando vocês começam a organizar? Quando é que tem a culminância? Como é que funciona Então, isso? a gente organiza ele desde o começo do ano. O ano todo. É, exatamente. A gente faz 2 vezes no ano a Minimum, que é só para os alunos do integral. E a gente sempre gosta de engajar mais com os alunos mais novos, porque é uma oportunidade deles se abrirem, se sentirem tranquilos e não ficarem tão nervosos. Porque a Grande Moon, que é a Integral 1, é no final do ano, vai ser no dia 30, 31 de outubro e 1º de novembro, segunda, terça e quarta. E aí vão ser com pessoas de fora do colégio também, outros alunos. Entendi. Que é muito legal. Toda essa socialização de outras escolas. E aí são sempre pela tarde até a noite. Normalmente umas 2 ou 3 sessões ao longo do dia. E aí tem um coffee break, tem um momento de conversar, tem os momentos dos delegados debatendo em si formalmente. Tem deles conversando de qual é a melhor maneira da gente resolver isso. Tentar organizar todo mundo pra que tudo se resolva de uma maneira pacífica. Com Que certeza. legal. Interessante. Acho que eu vou tentar participar esse ano, assim, pra poder ter essa É muito vivência. incrível. Vocês estão falando com muito brilho no olho, viu? Então, tipo assim, olha, Integral 1. Os professores... Desculpa te interromper, mas os Imagina. professores de História e Geografia, pelo menos os meus, eles sempre perguntam, sempre estão vendo as coisas, eles falam, gente, tal tópico é muito importante porque a ONU fez tal e tal coisa. Vocês podem ver isso na simulação. E quando tá mais próximo, que eles sabem os temas, eles acabam linkando as coisas. Vários alunos pedem ajuda pra eles dos temas também. E eles fazem isso com a maior felicidade. Ai, que legal. E assim, serve pra vida toda, né? Agora, pensando Com na perspectiva certeza. de redação, professor, é repertório Com certeza. pra vida, né? É. E a gente percebe uma coisa. Eu sinto muita falta hoje, quando converso com pessoas, de uma bagagem cultural. Entendeu? Hoje a coisa está muito superficial, muito boba, entendeu? As A discussões. gente chama de sociocultural em redação, né? Pois Que é mais amplo pois é. ainda. Então, quando você começa a trazer questões de países até que normalmente não são muito citados, porque não estão na mídia com nenhum tipo de evento e tal, mas que tem problemas seríssimos de saúde, de educação, de desenvolvimento, então você percebe que aquela pessoa tem
uma linha de conhecimento mais profunda, que estudou, que aí tem outro perfil, tem outra condição de argumentar. É muito bom, é muito bacana. É E isso muito auxilia, legal. assim, em todo o processo. Porque imagina, a gente fala muito de repertório sociocultural para redação. Mas redação, a gente debate temas e escreve sobre temas da vida, né? Então não são temas Exatamente. isolados, fictícios, inventados. Então, eu imagino que vocês, nessa simulação da ONU, discutam temas que são muito coerentes, muito atuais. Isso vale não só para redação, mas imagino para todos os vestibulares, para áreas que vocês estão falando de Sim. história, de geografia, geopolítica. O Enem sempre traz Para o questão Enem. sobre. Sim, sempre. A gente sempre ouve falar assim, de coisas vinculadas à ONU pro Enem, né? Então é Exatamente. muito bom para vocês enquanto estudantes e posteriormente enquanto profissionais, né? Eu sei que muitos desejam seguir áreas vinculadas à diplomacia, né? Inclusive, curiosidade que aí vocês me respondem. Uma vez eu comentando com um aluno, eu falei, você não vai participar da simulação da ONU? Aí ele fez assim, não, mas eu não falo inglês. Por que as pessoas têm essa ideia de que só pode fazer simulação integral MUN se falar inglês? Tem isso? Como é essa questão da língua estrangeira dentro da simulação na escola? Então, em simulações passadas, a gente já teve um comitê em inglês, mas com toda a questão da pandemia e da falta de motivação dos alunos, a gente tá organizando para que todos os comitês sejam em português, sejam temáticas Sim. que já são mais conhecidas, pra galera se sentir confortável, ser tranquilo. A Harvard, a viagem pra Harvard, toda a simulação deles é obviamente em inglês, mas aqui no Integral é tudo em português, pra que seja a melhor maneira pra todo mundo se divertir, fluir, ser ótimo. Até porque vocês estão aprendendo, né? Sim, então, mesmo vocês exatamente. até falam inglês, mas assim, você debater em inglês e ter uma Mas, conferência já requer, mas né, tem Cruz? Tem O um detalhe- nervosismo. Aham. Você já tá nervoso com o português, imagina com o inglês. É verdade. Mas a gente está fazendo um trabalho no sentido de que aquelas pessoas que vão para representar o Integral e o Brasil lá no evento de Harvard, que eles tenham, porque eles vão falar para 4.000 jovens do mundo inteiro, então tem que ter inglês. Né? Exatamente. Então nós fazemos um treinamento, né? Vocês devem estar cientes disso, principalmente ao final do processo, quando já define o grupo que vai, A equipe, aí né? começa uma Legal. programação intensiva Sim. de inglês, reforçando o que já foi visto, para que eles possam falar muito bem, entendeu? E depois, até o próximo convidado, ele foi das pessoas que recebeu um memorando, né? Um termo de menção honrosa por conta do desempenho dele Em inglês? em inglês. Que legal, né? Então vamos aproveitar que a gente falou de Harvard, né? Você viu que Daniel Hill está com casaco Já de está. Harvard. Você está Já mostrando com aí pé lá no vídeo. dentro. Exatamente, a gente tem um casaco de Harvard, a pessoa veio personalizado. Bom, vou aproveitar os dois, que eu acho que vocês, Kiara deve conhecer também, mas Daniel e o professor, para falar dessa ida a Harvard, né? Quando é que acontece? Uma vez por ano? Como é que funciona essa formação de equipe? Daniel já foi, não é Já isso? Fui. Então me contem aí como é que... Eu ainda não fui. Então me contem aí como é que é o processo. Nós no Integral, nós sempre tivemos essa perspectiva assim de que é importante uma experiência, especialmente no exterior, né, para os nossos Internacional, jovens. né? Que é o Internacional. tema em si. Então nós já tivemos uma época, durante quase 4 anos, um convênio com uma instituição do Canadá. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Nós tínhamos um convênio com uma escola do Canadá, da Nova Escócia, que é um estado que fica no lado leste do Canadá, e nós recebíamos 20 alunos de lá e mandávamos 20 alunos para lá, na mesma época. Esses alunos ficavam nas casas dos alunos que iam. Legal. Então, em termos de custo, era muito acessível, porque era somente o avião. Porque a hospedagem, a alimentação, a escola, toda era feita dentro do Integral e dentro dessa escola lá da Nova Escócia. E nós levamos 4 anos, nós terminamos só por um motivo muito interessante, curioso, né? Porque os meninos do Canadá vinham para cá em pleno verão, né? Em janeiro. Era uma maravilha. E a gente mandava os nossos por congelador. Um calor absurdo. Lá, menos 30, menos 40 graus, coitados, os meninos ficavam praticamente dentro da escola ou dentro das casas, né? Então aí ficou mais complicado depois de um tempo. Daí surgiu uma possibilidade de nós participar. Nós fomos convidados
em função de alguns contatos que foram feitos com o grupo que desenvolve a Harvard Moon. Então eles nos convidaram. São pouquíssimas escolas no Brasil, acho que são 3 ou 4 escolas que participam desse projeto. Uma dessas é no Integral, aqui na Bahia, Salvador, e que nós normalmente mandamos na maior equipe. Legal. Nós mandamos uma equipe muito grande. E esse evento ocorre no meado para o final de janeiro de todos os anos. Então nós já nos candidatamos, já recebemos o convite, já estamos fazendo a seleção dos meninos para que eles representem nossa instituição e o nosso país da melhor forma possível. É um evento extraordinário porque o Daniel vai falar daqui a pouco lá a experiência, como é que é conviver com alunos, com jovens do mundo inteiro e numa instituição que é de renome internacional, nas melhores universidades do mundo. Né? Então, agora passa a palavra para você. E Kiara foi também? Foi. Eu falei Daniel porque ele tá fardado, né? Mas você também teve experiência. Sim. Foi no mesmo ano? Foi. Que legal, que legal. Exato. Então os dois têm experiência, bora, eu quero saber tudo, bora. Certo. Como é que foi, Daniel? Nossa, foi uma experiência simplesmente, assim, maravilhosa. Só a viagem em si, a gente conseguiu desenvolver bastante, não só a língua, mas também de entrar em contato com outra cultura completamente diferente da nossa. E também, falando da própria simulação, eu quis pessoas de diversos lugares do mundo. Desde gente, por exemplo, da Ásia até um pessoal da América Central, que até que é um pouco mais próximo da gente, mas não é muito comum o contato. E também é muito interessante ver, por exemplo, centenas de pessoas falando sobre o mesmo tema. Porque, por exemplo, pelo menos no meu comitê, foi uma Assembleia Geral, que é o que a gente chama dos principais comitês da ONU, que, assim, são muitos países. Sim. Daí, ver cada um falando sobre a abordagem do seu país foi muito interessante. E, tipo, as pessoas se unindo para poder formar os seus blocos. Por exemplo, esse bloco quer focar mais em solucionar problemas de uma maneira mais humanista. O outro quer focar de uma maneira mais tecnológica. É muito interessante. E Legal. também, todo o processo da viagem, o pré, na verdade, foi toda a preparação feita para poder entender, porque o modelo de simulação em Harvard é um pouco diferente do que a gente faz no Brasil. Sim. Então, toda essa preparação foi muito importante, não só para saber como é que a gente tinha que discursar, mas também como pesquisar para realmente conseguir falar bem. Que legal. Você tá agora no primeiro ano. Isso. E você começou com essa vivência em relação à simulação no ano passado? Foi isso, no nono ano? Primeira simulação. Como é que funciona isso? Tem uma diferença da simulação, não é isso? Como é o Isso. nome? Que é a minimum. Isso, que é a primeira simulação do ano. É menor? É menos tempo? Não, Como é que funciona? salvo engano, o cara que pode confirmar, o Confirma, tempo é mais ou menos o mesmo. É bem parecido. Isso. Mas a principal diferença é a presença de alunos de fora. Por causa Sim. que na Minimum é só interno, né? Isso, é só o Evento pessoal da interno. casa. Então é bem mais tranquilo. Por exemplo, tem pessoas que você já conhece, então acaba. Não Já tira viu os muita pressão. corredores, exatamente. Fica mais à Isso. vontade, menos Aham. inseguro, né? Exato. Por exemplo, tem até pessoal que você percebe na escola, por causa da simulação. Sim. Eu conheci bastante gente, assim, quando eu entrei na simulação. Então, realmente é uma oportunidade não só de você aprender mais sobre geopolítica na prática, mas também de conhecer pessoas, desenvolver habilidades interpessoais. É realmente algo muito bom. Que junta o nono, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, todos os alunos desses anos podem participar. Que ajuda muito legal de ver a galera mais nova sendo ajudada pelas pessoas do terceiro ano ensinando tudo que eles já aprenderam na passagem deles pelas simulações. É muito bonito como eles ajudam a crescer e florescer o projeto. Que legal. Ou seja, vocês dois, então, trazem que essa experiência é bonita, interessante e produtiva do início ao fim, Sim, né? Porque, sim. assim, na verdade, o fim a gente ainda não conhece, porque ela vai reverberar aí por muito tempo. Mas desde o nono ano já tem essa preparação, esse contato. É muito bom. Sim. É uma coisa que eu já conversei, inclusive, várias vezes com o professor Paulo, que no Colégio Integral a gente tem esse diferencial de trazer coisas que muitas vezes a gente só vê no ensino médio para o ensino fundamental, né, professor? Por exemplo, no ensino de redação, a gente já trabalha com texto dissertativo argumentativo desde o ensino fundamental. Tem projetos que começam no nono ano, como esse, vão para o ensino médio, porque a gente entende que é
Claro, É um contínuo, né? Não pode ter esse fragmento, assim, o ensino fundamental de um jeito, o ensino médio do outro. Então, quando a gente tem esse processo de continuidade, a gente consegue aprofundar as coisas e melhorar muitos projetos, né, professor? Então, é tudo muito bom, assim, nesse sentido. E tem surtido muito efeito, né? Os resultados estão aí. E acho legal essa realimentação, porque, como o Daniel falou, a Chiara, se nós tivéssemos assim somente aquele grupo que está no ensino médio fazendo o projeto, quando o último saísse, acabava. Uhum, Não é? exatamente. Então, a chegada dessa turma do 9º ano faz com que os outros mais velhos ajudem e vá retroalimentando, Uhum. e o projeto está cada dia mais forte, mais firme, né? E com sucesso. Que a E gente vai quer. criando uma tradição também, né? Porque você vai Exatamente. passando para as outras séries. Então, quem vai chegando, aí já cria expectativa dos alunos que estão no 8º virem pro Sim. 9º, Exatamente, virem pro que eles médio. olham pras pessoas mais velhas com toda a roupa formal, com terno, de salto, e ficam, meu Deus, eu quero ser assim. Chama eu logo a quero... atenção. Não, aí Aham. precisamos comentar, gente. Na semana que tem esse negócio da simulação da ONU na escola, é um verdadeiro desfile. Porque a gente tá acostumado a ver esses meninos, né, professor? Assim, de fada, com a cara limpa. Do nada as meninas aparecem com um salto desse tamanho, a roupa toda formal, paletó, gravata. Maquiagem. Os meninos todos formais. De quem são esses? Batom, maquiagem. tudo. Maquiagem. Não, é um espetáculo, viu? Assim, vocês arrasam nos looks, viu? Exatamente. Arrasam muito nos looks. E faz parte do contexto, né? Exato. Sim. É obrigatória a vestimenta formal. Aham. Porque você Agora- traz, assim, é claro que não é a vestimenta simplesmente que impõe a É, formalidade, isso. mas é bom, já que se trata de uma simulação, você entender todo esse clima e entender que a personalidade da gente muda um pouquinho, de acordo com... Eu digo isso, assim, porque além de professora, eu trabalho com arte também, dependendo da forma que a gente tá vestido, ou quando a gente veste uma fantasia, ou qualquer outra coisa, a gente muda um pouquinho, a gente entende que o nosso papel ali é outro. Então é uma forma também de vocês, mesmo sendo os mesmos, se verem diferentes, né? Se encararem Exatamente. diferente. E tem uma característica, uma situação assim bem mais recente e muito importante. Na minha geração, por exemplo, ninguém imaginava sair de Salvador, não vai sair do Brasil, né? Não tinha internet, não tinha videoconferência, a gente via as reportagens no jornal, da televisão e acabou aí. E como nós somos um país que praticamente metade ou mais da metade do seu litoral, das suas fronteiras, não tem país nenhum, que é o Oceano Atlântico, né? E só temos o lado oeste, que são os povos que falam espanhol. Então nós até que nós somos o país mais importante dessa região, então nós ficamos meio que isolados, né? A minha geração era basicamente fala português e trabalhar e tal. Hoje não, hoje com a internet, as redes sociais, a videoconferência e esse perfil de que o mundo não é tão grande assim que não possa você estar desenvolvendo algum trabalho lá fora. Eu tive, só para vocês terem uma ideia, eu recentemente encontrei um brasileiro em Berlim, estava de férias, né? Encontrei com ele lá, e ele me disse uma coisa interessantíssima. Eu vim aqui a convite da empresa alemã, porque o alemão ele é muito rigoroso, mas o Brasil está mais evoluído tecnologicamente do que a Alemanha. E eles queriam saber como é que a gente fazia isso lá. Então, por exemplo, hoje a gente vê Pix, pouquíssimo, eu acho que não tem nenhum país que tenha Pix. Quando nós implantamos aquele sistema da eleição, que dá o urna resultado, eletrônica. ninguém tem, entendeu? Então a gente precisa dar uma certa valorizada no nosso país, porque sempre tudo é melhor no país dos outros. Sim, A verdade. gente tem que começar a olhar que a gente tem muito valor. E essa perspectiva da criatividade brasileira, porque é algo também que é muito percebida aí fora. O mundo aí nunca passou por situações como o Brasil passa quase que todo dia por causa dessa instabilidade, dessas coisas que acontecem aí na economia, na política. Então nós somos um povo, eu não sei se vocês sabem dessa história, mas teve um dia aí, na época do Fernando Collor, que a gente acordou segunda-feira com R$50 na conta. De tudo, todas as empresas, todo mundo.
Quando a gente fala isso no exterior, o cara pensa que vocês não fizeram a revolução, não teve nada, não teve nada, e a gente sobreviveu, né? Já tivemos inflações de 80% ao mês, né? Hoje, imagine, a perspectiva desse ano é de ser 4%, 5% ao ano, a gente 80% ao mês, pegava o salário, tem que sair correndo para o supermercado para comprar comida, porque de tarde já era outro preço, mil coisas, né? Verdade. Mas a gente, com isso, a gente gera uma criatividade, que essa criatividade ela é usada aí fora de uma forma valorizadíssima, isso aí fora, né? Então eu acho assim que a Harvard, como foi a escola no Canadá e agora a Harvard e outros projetos que nós estamos buscando, não é meramente para levar o aluno para Harvard, é para a gente começar a instituir na cabeça dessa geração toda as possibilidades que não são limitadas apenas ao Brasil. Mas você pode hoje trabalhar em qualquer lugar do mundo, até em home office também. Exatamente. Né? Abre muito os olhos para os estudantes que qualquer coisa a gente pode alcançar. Que a gente pode viajar para outro país, a gente vai conseguir estar lá e fazer o nosso sonho, que não é algo distante, que tudo pode ser possível, se a gente quiser. É muito legal isso, pelo menos eu senti muito. Até minha mãe tava conversando comigo, que quando a gente volta da viagem, a gente volta muito mais independente, sabe resolver as coisas muito melhor. Então é muito legal a gente conviver, tanto com outros alunos, adolescentes, todo mundo da mesma faixa etária, pra resolver problemas, ser pessoas diferentes do nosso dia a dia. A internacionalização é isso, né? Você socializa questões, tanto problemas quanto propostas de solução, né? Então, dá a sensação de que existem pessoas em lugares diferentes pensando com o mesmo objetivo. Então, deve ser realmente uma experiência muito interessante. É muito legal. Essa troca. Exato, a gente abre o olho que... Minha nossa, a gente já tá ficando adulto, pelo menos no ensino médio. A transição do 17 pra 18. É uma loucura, né? E aí você fica, uau, eu realmente vou ser uma pessoa adulta na sociedade, que vou ter opiniões concretas, vou poder votar nas eleições, eu vou ser uma pessoa política sempre, que vai ter que estar na sociedade tendo os nossos direitos e defendendo outros direitos também. E com consciência, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente sempre preza no nosso processo educacional. A gente sempre fala sobre a formação cidadã, que tem a ver com isso. Não só numa perspectiva nacional, mas como também internacional. Quem você é enquanto cidadão, e seus direitos, seus deveres. Consciência, né? Do lugar que você está, a diferença que você pode fazer. Então é muito legal ter esse feedback de vocês, né? Exato. Daniel também teve a sensação toda lá. Sim, bastante. Você foi novo, né, Daniel? Qual é a sua idade hoje? Agora eu tô com 15. 15 anos. Isso. E também, algo que eu gosto bastante da simulação é porque enquanto a gente tá dentro da sala do comitê, todo mundo ali debatendo, cada um tem meio que a sua opinião própria do seu país ali formada e tem que defender aquilo. Mas assim, por exemplo, quando dá um coffee break ou quando acaba mesmo a sessão... quando todo mundo sai, todo mundo tá ali falando, todo mundo tá sendo amigo. Tipo, é muito bom isso, porque a gente consegue se trocar informação de uma maneira mais, sei lá, meio que mais junto, mais... É melhor. Um aprendizado coletivo, né? Que legal. Porque na simulação da ONU, a gente tem que defender a política externa. Por exemplo, se ele for Estados Unidos, ele tem que ir na vibe dos Estados Unidos, fazer tudo da maneira que os Estados Unidos faria. China sendo China, Rússia, França, cada pessoa vai defender sua própria nação. Vai realmente vestir a roupa daquela nação. E vai ter que defender aquilo, mesmo que não seja o que a pessoa em si concorde, mas é o papel dentro da simulação da ONU. E aí quando sai todo mundo, que às vezes tem mesmas ideias, tem ideias diferentes, e começa a falar, tal coisa aconteceria se fosse outro país que tivesse nessas questões. Então é muito legal, que é bem sociável. Ah, que legal. Muito legal tudo isso que vocês estão trazendo. Bom, e acho que para completar essa experiência toda, a gente já ouviu o Daniel Rios, que tem essa experiência desde o ensino fundamental, fazendo simulação, já foi para Harvard. Kiara, que tá no 2º ano do ensino médio. Tá faltando nosso ex-aluno, não é verdade? E aí, já podemos chamar, Luiz Arthur? Vamos lá. É bom que a gente dá um descanso. O professor Paulo vai fazer um break. E ele vem pra cá. Pode vir. Vamos fazer aqui pra gente fazer mais uma rodada de conversa. Obrigada, professor. Foi ótimo o nosso papo. Tchau, até. Segura aí, fica aí que o Luiz Arthur tá chegando. E, gente, Luiz Arthur veio fardado também. Deixa eu contar para o spoiler, antes dele aparecer na câmera. Kiara, se você soubesse, você tinha que ter lançado a farda, né? Eu pensei em trazer o meu casaco da simulação, mas eu falei...
Não sei, na verdade. Talvez seja nesse Assim, ninguém te demais. avisou, É. né? Eles combinaram dividir Harvard, ninguém te avisou, que absurdo. As cores tudo complementares. bom, como vai? Tanto tempo. Seja bem-vindo ao nosso Opa, Podgrau. Se assente à nossa mesa para bater papo com a gente. E aí, tudo bem? Tô tranquilo. Como é? Como é que anda a vida de estudante de Harvard? Bastante ansiedade. Eu vou pra lá daqui a 30 dias, então 30 já tô arrumando a dias? mala. Documentação. Sim, tudo ok. Imprimindo umas fotos pra botar lá no meu dormitório, mas bem ansioso pra Como chegar assim? lá. Como é isso das fotos? Me conta. É que lá todo aluno tem um dormitório. Mora num Sim. quarto, às vezes divide o quarto. Ah, e é? é uma tradição você levar foto da família, foto dos Ah, amigos, que botar na legal, parede que pra ir legal. matando a saudade. E dos professores, Também. dos colegas, você já puxando, né? Do diretor. Um negócio do colégio integral também, um negócio tem Sim, que sim, a tá gente lá. pode tirar uma foto aqui Ah, agora. tá, Eu imprimo e Chorei. coloco lá. Será Que eu bom, fico hoje? Luiz Arthur, ter você aqui. Gente, o Luiz Arthur é nosso ex-aluno. Você estudou no colégio integral desde quando? Eu entrei em 2014, então no 5º ano do Kids. Quinto ano até o do Kids. terceiro. Eu lembro, assim, não, pelo amor de Deus, não me julguem como velha. Mas eu lembro de Luiz Arthur bem pequeno, porque você tem um irmão mais velho que também foi meu aluno, né? E assim, o seu irmão já saiu da escola tem um tempão. Já. Ou seja, tô velha mesmo. Essa é a verdade. Não tem pra onde fugir. Tô ficando uma hora, né? Tô pintando o cabelo pra poder disfarçar os brancos. Mas assim, Luiz Arthur estuda no colégio, então, desde o 5º ano. Então, você fez todo o ensino fundamental e ensino médio com a gente. Conta aí da sua experiência no colégio integral. Até a gente chegar em Harvard. Vamos por partes. Vai, conta aí pra gente como é que foi. Eu cheguei no colégio como aluno atleta, então os primeiros anos foram bastante de futsal, professor Sim. Marcones, os campeonatos aqui. O Integral, inclusive, ganha muito campeonato. E aí, quando eu cheguei ali no... Não é querendo ser humilde, né? Mas a gente ganha muito campeonato. Sim. Quando eu cheguei ali no Fundamental, eu comecei a participar da simulação da ONU, que vocês estavam falando mais cedo, a Integral 1. É a Olimpíada Científica também. Aí eu fui lá pra Harvard a primeira vez em janeiro de 2020 com o colégio, participar em do série? evento. Eu tava indo pro 2º ano, Segundo ano. antes de começar o 2º ano. E aí formei o 3º ano e daqui a pouco tô indo lá pra universidade. Passou bem rápido, esses quase 10 Esse anos. intervalo. Foi. Sim, mas foi assim? Do nada você foi pra universidade? Como é o processo de seleção? Como é que você chegou? Você foi aprovado em outra universidade também, Sim. que foi a... Yale e Duke, foram duas. Perfeito. Ah, isso tudo, tá. Mas como é o processo de seleção? Como é que funciona? Não é dizer, você tava aqui e de repente foi lá. Como é que foi isso? De onde veio a ideia? Quem se inventou? Você que quis se inscrever? Sua família incentivou? Era uma coisa possível? Não era? Como foi esse processo de seleção até a aprovação? Porque eu sei que demora um pouquinho, né? Pra vir uma resposta, um resultado. Demora. Primeiro, como foi que eu passei a pensar em estudar lá? Quando eu participei da simulação da ONU lá no campus, eu vi o campus e eu fiquei apaixonado. É muito bonito, assim. Cheguei a conhecer um ou outro brasileiro lá, aí eu voltei pro Brasil pensando, pô, é possível chegar lá também. E o processo, ele é bem diferente daqui. Na maioria das universidades, a gente ingressa com o Enem, uma prova. Isso. Lá, além da prova, você manda umas redações pessoais sobre a sua vida, sua história, onde você cresceu, onde você quer chegar, carta de recomendação dos professores, nota do SAT e do Duolingo ou do TOEFL, que são... O SAT é como se fosse o Enem americano, Isso. e o Duolingo ou o TOEFL é uma prova para comprovar que você fala inglês. Proficiência em inglês. E você manda suas atividades extracurriculares também. Então, você joga futsal, você faz simulação da ONU. Tudo Se isso você- conta, então, no seu currículo lá Conta. pra aprovação. Que interessante Bastante. É saber muito disso, né? legal a aplicação para faculdades estrangeiras, que é bem mais humanizada do que o vestibular brasileiro. Porque é só uma prova, assim, Sim. errou e acertou, né? Porque eles Exatamente. consideram todo o seu histórico, que legal. Uhum. Digo assim, porque os nossos alunos que querem participar, você vê a importância dessas simulações, né? E dessa experiência, dessa internacionalização desde o ensino médio. Porque isso conta depois, fica lá no seu currículo. Sim, fica Legal. lá. Exato. Ah, conte mais. E aí, no final, depois você manda tudo isso para um site chamado Common App, pega tudo, preenche vários formulários e envia para até 20 faculdades. E aí, às vezes, você faz entrevista para cada uma das faculdades. Às vezes, a faculdade te convida para entrevista ou não. E aí, quando chega ali em março, você recebe a maioria dos resultados. Alguns podem sair antes, alguns um pouquinho depois. É um processo bem extenso, muita coisa Sim. para mandar. Mas você tem muito tempo para se preparar também. A redação você não faz em 1h30. Você tem um ano inteiro
Pra fazer outra rascunho, coisa. Imagina um ano pra fazer uma rascunho, redação. terceiro. Nossa. Mas aí a Legal. exigência também é um pouquinho maior. Claro, é Claro, justo, né? Faz Dá pra sentido. se cobrar em um ano que daria pra escrever, teoricamente, 1h30, né? Mas vale a pena, assim. Ao longo do processo, você fica bem cansado, você pensa, pô, será que Sim. vale ou não? Mas aí quando você vê o primeiro resultado positivo, ou o segundo, ou apenas um só, quando você vê que alguma coisa deu certo, você... Já comemora. Demais. E essas redações, assim, são em que formato? Como é a diferença do que a gente faz aqui a nível de gênero textual? Pronto. Aqui, salvo engano, a gente faz dissertativa argumentativa, Isso. certo? E aí você pega um problema, você analisa esse problema e você propõe uma solução. Lá é algo mais pessoal, às vezes uma narrativa, uma redação criativa. Você conta uma história de sua vida e, se possível, o que você aprendeu dessa história. Ah, legal. Então, você participou de um evento e esse evento te ensinou a importância de ser humilde, a importância de você ajudar os outros. Você pega um momento de sua vida específico e você conta o que você aprendeu nele. E tem algumas redações mais curtas também, que são as Sim. redações suplementares. E aí você fala por que você quer estudar em determinada universidade, quais são seus interesses acadêmicos, o que você gosta de fazer fora de sala de aula. Mas é como ela falou, é uma chance bem legal de mostrar quem você é além das notas. Sim. E É humanizado, né? É. Bem complexo. Exato. Que legal. É muito legal toda essa estrutura porque você vai se desenvolvendo não só como estudante, que as questões extracurriculares, ele preza a sua nota, obviamente, mas ele sempre fala, veja outras coisas que você pode fazer pra ajudar a sua sociedade, pra ajudar o seu ambiente. Então você não é só um mero aluno, você sente uma pessoa mesmo. Parte, né? Aham. Do todo. Exato. Que legal. E você vai estudar o que lá, Luiz Arthur? Eu tô indo pra lá, a princípio, estudar economia, mas Sim. lá é um pouquinho diferente. Lá você é aceito na universidade, na maioria dos casos, e não no curso. Ah, Então, em tá. tese, quando eu chegar Entendi. lá, eu posso me matricular em qualquer curso. Outra coisa, Ah. eu tenho até o final do segundo ano para declarar o meu curso. Eu posso pegar uma matéria de psicologia, uma matéria de matemática, uma de economia, para ir explorando meus interesses. Aí, quando eu tiver certeza daquilo que eu quero estudar, aí eu declaro o meu curso e, obviamente, tenho que pegar os créditos suficientes para me formar. É interessante Mas isso. é assim. legal. Principalmente para quem tá indeciso, Sim, se forma, tem que ter total. certeza. E às vezes você nem tá indeciso, mas são possibilidades que vão se abrindo. Porque, assim, eu lembro que a minha experiência universitária, eu também, quando eu cheguei dentro da universidade, eu tava dentro de um curso, porque aqui a gente, né, passa para o curso, mas dentro do próprio curso você também tem vertentes, né? Então, na minha área de letras, por exemplo, a literatura, a parte de linguística histórica, a parte de sociolinguística, e você tinha que escolher tudo desde o início, pra você pegar tudo aquilo. Você ter essa coisa de 2 anos pra poder pegar várias disciplinas, acho que é um pouco parecido com o que se propõe aqui enquanto BI, né? Que seria uma perspectiva de você fazer uma coisa mais interdisciplinar e depois, por área, né? Então, de saúde, humanidades, e depois direcionar. Mas aqui tem que ter uma outra avaliação, então não funciona do mesmo jeito. Então é legal, porque você já tá lá, e aí você vai, obviamente, ter experiência com outras disciplinas e poder escolher, né? Mas você já quer Isso. economia. Eu vou... Teoricamente, até Isso, então. isso. Grava aí, porque a gente tem aqui em registro. Se você mudar de ideia, você já tem aqui gravado. Você disse que queria economia. Mas pode mudar, né? Sim, é Faz uma parte do possibilidade. processo. Mas eu acho que uma outra coisa, eu posso fazer 2 cursos lá. Ah, é? Então pode acontecer isso de eu que me eu ia formar em perguntar. economia e se eu tiver um interesse por psicologia, Entendi. aí fazer os 2. Um interesse por ciência política, fazer economia e ciência política. Então acho que a economia tá certa. assim. Tá ali também, né? Vai ser um dos, pelo o menos, segundo né? que eu tô curioso pra descobrir. Que legal, que interessante. A gente estava falando mais cedo sobre essa questão da língua estrangeira, né? Você falou que tem que fazer os testes de proeficiência para poder entregar. Já se sente seguro em relação à língua estrangeira? 100%? Tá tranquilo? Ou ainda tem alguma coisa que você trava, assim? Como é que tá esse seu inglês? Eu me sinto tranquilo pra conversar e tal, mas uma coisa que eu tô fazendo muito até antes de viajar é ler bastante livro acadêmico mesmo, pesquisa. Porque existe uma diferença daquele inglês que a gente conversa entre os amigos. Com Aí é certeza. tranquilo. Até quando você não fala inglês, você consegue se virar. Fala o português / inglês, mistura. Mas quando você tá escrevendo um artigo, lendo um artigo, precisa ter um nível um pouquinho mais O Ah, isso é avançado. inglês bem mais importante. formal. Bem. Aham. E aí a gente não para de aprender nunca, né? Então tá Ai, que aproveitando legal. pra É o que a gente chama continuar. de letramento acadêmico mesmo. Acho que a academia exige de vocês um conhecimento mais técnico, né? De determinados gêneros. Então, claro que isso vai vir com o tempo. Não tem como também imaginar. E tá todo mundo, né? Assim, todo mundo vai cursar, né? Não é uma coisa, você tem que chegar pronto. Você vai aprender e realmente vai construindo, né? Isso.
Ai, que legal. Tô bem, bem animada agora com as possibilidades. Não sabia de tantos detalhes sobre Harvard, não. E a família, tá tranquila em relação à sua ida? Vai morar fora? Vai ficar longe? Os amigos? Namorado? Você tá namorando? Tô. Olha aí, ó. Tá aqui fora, inclusive. Olha aí, ó. E aí? Eu acho que todos estão muito felizes, porque esse sempre foi um sonho que eu compartilhei com minha família, com minha namorada, com meus amigos. Assim, não foi... Ser aceito, obviamente, foi uma surpresa, uma novidade, mas estudar fora sempre foi meu objetivo. Então, acho que todo mundo ficou feliz quando nós conseguimos realizá-lo. Mas a saudade já tá apertando, assim, acho que dos dois lados. Sem dúvida. Aproveitando, agora mesmo minha namorada perguntou o que eu ia fazer hoje. Eu falei, vou lá na Integral gravar uns vídeos e tal. Eu falei, vem comigo aproveitar, né? Só tem mais 30 o tempo dias. que tem, Sim. perfeito. Então, E nós todo também tempo estamos vale a muito pena. felizes, tá? É importante falar isso. Nós do Colégio Integral, né? Assim, toda a instituição, porque a gente sabe que você passou muito tempo com a gente. Então, todo mundo orgulhoso e feliz. E, claro, quando você vier de férias, né? Quando você vier ver a gente, vem visitar a gente. Mas a gente tá muito feliz, muito orgulhoso, assim, de sua conquista. E torcendo, né? Porque mostra pra gente, e a gente falando um pouco dessas questões da simulação, o quanto isso surte efeito, o quanto é possível, né? Então, acho que tudo isso que você viveu em termos de projeto, com Minimum, Integral Moon, lhe transformou em quem você é hoje e lhe deu essa possibilidade de ir pra fora, né? E eu queria que você falasse para os nossos alunos, já que eles já falaram um bocado e vão falar mais também. Nosso aluno hoje do Integral, a importância de participar dessas simulações e o que isso te ajudou a ter essa aprovação hoje. Show. Ó, antes eu achava que a simulação da ONU me ajudou. Aí depois eu tive certeza, porque depois que eu fui aceito em Harvard, eu recebi uma carta do Admission Officer, que é quem lê a candidatura, falando que uma das coisas que mais chamou a atenção no meu perfil foi a exaustiva participação em simulação da ONU. Olha aí. Então já fica aí um grande conselho. Mas assim, independente se for simulação da ONU ou outro projeto, tem algumas coisas que eu acho muito importante. Que é, primeiro, começar a participar, um participante normal, competir. Segundo, tentar melhorar. Se for algum projeto que tem alguma premiação, correr atrás da premiação. E o último passo, que eu acho que é o mais importante, é passar esse conhecimento adiante. Você ajudar algum outro colega, uma mentoria, um grupo de estudos. E isso tudo acaba se tornando um extracurricular bem forte que chama atenção. Eu acho que... Então, assim, não apenas comecem a participar de simulação da ONU, mas deem o melhor de vocês. E quando vocês sentirem que já tem algo para compartilhar, comecem a fazer isso com o pessoal. Ai, que legal. E vocês? Concordam? Assina embaixo. O que vocês dizem para os colegas de vocês que estão na escola e que ainda não participam da simulação, dos projetos de internacionalização de ensino? O que vocês deixam aí para essa galera? Eu sempre falo com as minhas amigas e amigos que eles devem participar. E eles sempre acabam dando feedback que tal pessoa era super quieto, não falava muito, e aí quando começou a participar das simulações, foi super comunicativo, teve resultados incríveis, mudou por completo, desabrochou. Virou outra pessoa muito mais disposto a fazer qualquer coisa que vier pela frente. Ai, que legal. E você, Daniel? Eu acho que pra mim, o recado que eu poderia dar é dê uma chance. Porque na simulação da ONU, tem muita gente que não vai achando, é só pra quem gosta de estudar muito, só pra quem realmente só tá indo pra estudar. Mas eu acho que não é muito sobre isso. Claro, estudar sobre o tema é algo extremamente importante. Mas eu acho que é bom você dar uma chance, porque não é só sobre aprender sobre a geopolítica. É sobre você se conhecer melhor, sobre como você fala com as pessoas, como você ajuda a realmente tentar solucionar um problema em conjunto. Então é isso que eu deixaria. Ai, que legal. Todos os nossos alunos vão ver isso, viu? Vão ver e já vão ficar ligados em tudo. O trabalho em grupo durante a simulação eu acho super importante, que desenvolve todas as perspectivas que a gente precisa mesmo, como aluno e como pessoa que vai estar se formando daqui a pouco, entrando na faculdade, que já é toda uma outra programação de estudo. Perfeito. E vocês têm vontade de fazer universidade fora? Já pensaram nisso? Eu já pensei, eu já repensei. Eu nunca decidi ainda ainda tá em tempo, direito. né? E você, Daniel, também? Eu também. Eu tenho dois planos, que é ou me aplicar aqui pro Brasil e lá pra fora. Se der certo lá fora, tranquilo. Se não, eu sigo aqui no Brasil mesmo. Perfeito. Bom, e aí pensando em possibilidades, a gente falou muito de Harvard, de Luiz Arthur. E as outras universidades que você foi aprovado? Tanto a Yale e a Duke? A outra? Isso, Duke, isso.
foram para os mesmos cursos? São os mesmos processos? Como é que funciona? E por que você escolheu Harvard? Assim, conta esse... Você foi aprovado em 3, e aí? Boa. O processo foi bem semelhante, assim, carta de recomendação, atividades Sim. extracurriculares, tudo igual. A diferença nas redações. Porque além da redação pessoal, que é uma redação grande que você conta sua história, você manda as suplementares, que eu falei no começo. Sim. E aí cada faculdade pede algumas suplementares. Então, Harvard me pediu 4 redações, a Yale me pediu outras 7 redações. 7 redações? Isso, mas Você eram lembra os redações um temas, pouquinho assim, mais como- curtas. Ah, Era, por exemplo, o que te levou a aplicar para Yale? E aí você tinha que sim. trazer... Mais específicos, né? Isso. Mais curtos, tá. E dar respostas específicas também é muito importante. Então, isso difere. Para cada faculdade que você vai aplicar, você precisa escrever algumas redações adicionais. Eu fiquei muito feliz quando eu fui aceito tanto em Harvard como em Yale como em Duke. Eu estaria 300% feliz em estudar em qualquer uma delas. Eu acabei escolhendo Harvard porque, primeiro, um sonho, assim, acho que Você falou que já tinha tocou se meu identificado coração. com o campus também, já Foi. tinha ido lá assim. Sim. Já fui lá uma vez. Uma coisa bem legal é a comunidade brasileira lá, é muito Sim, forte. legal. De alunos, ex-alunos, empresários, empreendedores, políticos. Harvard é um polo acadêmico e profissional, então foi algo que chamou a minha atenção. E eu acho que o principal fator foi o primeiro mesmo, assim, que é aquele inexplicável, foi um sonho realizado. E quando eu vi que eu fui aceito, eu falei, eu acho que eu já sei pra onde eu vou. Tinha que ser, né? É. E esse processo de Duke tinha alguma coisa mais específica? Você falou que foram 4, outros 7 e em Duke. Isso, tinha, Processo. salvo engano, eram 3 redações adicionais que eu tinha que mandar. E aí também, qual área acadêmica te interessa? Por que você quer estudar em Duke especificamente? Então, o que difere normalmente são as redações suplementares. Então, se você vai aplicar para 20 universidades, você vai passar pelo mesmo processo, exceto a quantidade de redações. Sim, Você vai ter que escrever mais se você for aplicar para mais universidades. é interessante. Mas vale a pena, assim. Minha recomendação é o pessoal nunca aplicar só para uma. Sim. Por mais seja só seu sonho, seja aquela o seu sonho. Mas você aplicar para várias, até porque é um processo subjetivo. Não é só tem nota de corte para entrar. Você manda a redação, você conta sua história de vida. E cada ano a faculdade procura por algum perfil de Alguma aluno. coisa, né? Às vezes você é um excelente aluno, excelente mesmo, mas não está no perfil que eles estão buscando naquele ano, para formar aquela turma. Então é bom aplicar para mais de uma. Mais de uma. E assim, aplicando para mais de uma, você tem mais possibilidades, né, de ser aprovado em uma e outra, ou ser aprovado em todas, como foi, no seu caso, aprovou em 3, né, universidades, e pôde escolher. Então, assim, não se perde, né, em poder aplicar, obviamente, a mais de uma. Que legal ver essa experiência. Tá animado pra ir, né? Tô, bastante. Vai dar notícias de lá? Vou. Vai virar blogueiro de estudos? Vai virei postar as já. coisas nas suas redes sociais pra gente poder te acompanhar? Virei, a minha Virei é namorada, ótimo. ela é blogueira, assim, a melhor blogueira de Salvador, na minha opinião, é ela. Aí ela tá me passando umas dicas, Olha aí. comecei a gravar pro TikTok, mas tô ansioso pra chegar É lá. importante, a gente fala brincando assim, mas é importante pra incentivar mesmo as outras pessoas, né? E assim, Isso. acho que pra gente que vai ficar um pouco longe fisicamente, é uma forma também da gente acompanhar a sua rotina, né? Sim, E sobretudo, os nossos alunos também se sentirem inspirados, né? com certeza. Eu Essa assistia rotina. muito vídeo de Tá brasileiro lá. vendo? Então, assim, me motivou bastante. Sim. É até uma coisa que me motiva a gravar. Porque às vezes Uhum. eu penso, por que eu vou ficar gravando isso e tal? Não é melhor eu só focar, Uhum. usar o tempo inteiro que eu tenho pra estudar? Só que aí eu lembro que há um tempo atrás era eu que tava assistindo esses vídeos Sim. e me motivava, assim. Eu pensava, pô, é possível. Que legal. Sim. Gosto muito. Vocês vão acompanhar também, já acompanham, né? Sim. Que legal. Bom, gente, nós estamos tranquilos? Como é que tá o nosso time? Tá tranquilo? Tá, então posso perguntar mais coisa? Eu queria perguntar mais algumas coisas, tá bom. Tô perguntando porque, né, vocês são pessoas importantes, têm seus compromissos, né? Então, e eu também tenho que dar aula mais tarde. Mas assim, voltando a essa questão da essência da internacionalização, vocês obviamente devem imaginar que, claro, né, isso é possível, mas vocês estão num contexto bem privilegiado, Sim. né? Não é todo mundo que tem condições de estar num colégio particular, um colégio, né, que tenha toda essa estrutura. Mas estando nesse espaço, eu sei que o colégio tem muitas possibilidades, né? Os alunos atletas, se negocia, a gente faz de tudo para poder agregar sempre o máximo possível.
incrível. Vocês conhecem pessoas, assim, pessoas que não estão no nosso colégio, querem vir para cá, por exemplo, e ainda não conhecem os nossos projetos. Além do Integral Moon, vocês falariam de algum outro projeto que para vocês é muito significativo e que ajudou, assim, também na formação de vocês? Tem outros projetos que vocês lembram aí, que vocês gostam e incentivam? Então, quando eu entrei em 2020. Aí eu não peguei muitos projetos, nem a gincana. Então eu fiquei bem mais na simulação. Centralizado nesse. É. E você, Daniel? Pra mim, como eu entrei no... Eu já estive no colégio no Kids por bastante Verdade. tempo. Então, pra mim, dois projetos que me marcaram muito foram a Expo Kids Sim. e a Expo Multi. Porque, assim, foram experiências maravilhosas. Porque a gente fazia uma apresentação no teatro, que a gente ficava ensaiando por meses. Aí quando ia se apresentar era muito bom. E a Expo Kids por causa que instigava a gente a buscar, fazer pesquisas sobre o assunto. Então, pra mim, esses seriam dois projetos muito importantes. Que legal. Porque cada projeto tem algo a ser trabalhado, né? Então, Sim. essa coisa do trazer ao teatro também. Você que falou que era muito tímido, né? Tinha dificuldade de falar em público. Esses projetos que envolvem arte e cultura também formam, né? Esse repertório. Sim, que legal. muito. E você, Luísa, tu lembra de algum? Eu participei tanto da Expo Kids e Expo Multi, não foi? Sim. Tem um tempinho já que eu participei, mas eu também gostei bastante. No meu caso, eu sou um pouco suspeito que eu sempre recomendo aluno atleta. Você Sim. jogar pela escola, qualquer esporte que for. No meu caso era futsal. Mas assim, é muito legal porque você faz muito amigo dentro de campo. O meu técnico era Marcondes Ribeiro também. Uma super referência, tanto esportiva como pessoal. Então você aprende bastante quando você entra num time Que legal. esportivo. É até um objetivo meu quando eu viajar, tentar entrar no time de lá. Acho que é uma grande forma de você fazer grandes amigos e também se divertir, jogar um campeonato, ganhar, perder. E fazer uma atividade física, É. né? Super Exercitar o importante. corpo, não só a mente, mas fazer uma atividade Aham. física pra poder manter. Só estudar também, ó. Pra poder oxigenar o cérebro, é muito importante, Equilíbrio de né? todas as partes. Exatamente, que legal. E dentro do ensino médio, voltando a falar do colégio especificamente, já que você falou de Marcondes, outros professores, assim, que marcaram vocês nessa trajetória, vocês estão ainda, né? Mas sobretudo o Luiz Arthur, assim, nesse seu processo, tem professores que você lembra todos são muito importantes, né? Mas acho que em determinadas áreas que a gente se identifica mais, sempre tem uma figura, assim, marcante. O que é que você conta pra gente? Tem muitos professores. Quando eu entrei no quinto ano, a Prangélica, que era português e matemática, ela era quase que uma mãe para os alunos, assim, obviamente todos eram muito novos, então tirava uma nota baixa, chorava e tal, mas ela incentivava, estudar é mais do que a nota, é você aprender, as aulas super divertidas também. Aí depois eu entrei no ensino fundamental. Na época, minha matéria preferida era matemática, então eu gostava muito das aulas do professor Fábio, mas com o passar do Você tempo... é do time de exatas, né? A gente tava brincando aqui mais Mudei, cedo. virei a casaca. Pois é, agora virei a você... folha. Tem economia, tá indo pra humano, pezinho e humana, né? Ali mais ou menos no 8º ano, eu comecei a gostar muito de história, geografia, professor Bruno, professora Alexandra, em seguida a professora Daniela, e redação também. Eu fui aluno ali no Fundamental, professora Liu Lima. Sim. Excelente. Assim, eu entrei muito nessa de debate competitivo. Existe simulação da onda e debate. E grande parte do repertório de construção de argumentos se desenvolve em sala de aula, nas aulas de redação. Processo argumentativo mesmo, né? Isso. E aí depois eu entrei no ensino médio e E você foi pra turma TAP. Foi. Gostei de todos os professores. Obviamente fiquei mais apegado àqueles que eram mais da minha área, assim, geografia, história, redação também. Mas eu daria um abraço em todos os professores igualmente, assim. Que legal. Justo, Sim. pra não ter ciúmes, né? E vocês estão no processo, né? Sim. Como é que tá cada um com sua área especificamente? Mas vou aproveitar que ele falou especificamente da TAP, né? A você fez primeiro, segundo e terceiro ano TAP. Como é que vocês veem, assim, a importância dessa estrutura da TAP para a formação de vocês? E esse incentivo até a internacionalização, né? A gente vê que tem muito dentro da esfera, até por ser uma turma um pouco mais reduzida, a gente consegue trabalhar outras questões, né? Como é que você vê a TAP, vocês, né, veem a TAP nesse processo de formação? Eu acho muito legal que a TAP aprofunda em alguns assuntos antes dos outros anos, normalmente. Estequiometria a gente vê no primeiro ano, que normalmente acaba vendo no segundo. História e geografia entram bastante em detalhes, então você tem uma visão um pouco maior do ensino médio do que você teria numa turma normal. Legal.
na nossa clássica, né? Exato. É isso, dá pra aprofundar algumas coisas e diversificar também até os estilos de prova, né? De vestibulares. Sim. Tem tudo isso na clássica também, mas lá dá pra aprofundar um pouco mais. Você Sim. também, Daniel, tá gostando da Você tá no primeiro ano, né? Esse ano, até o momento eu tô gostando bastante, a proposta é realmente muito boa e também os professores, eu já disse, são muito bons. Ai, que legal. E também essa questão da prova ser direcionada, por exemplo, a alguns vestibulares, por exemplo, que a gente pode escolher qual área que a gente quer, é muito bom pra gente poder focar, principalmente no estudo, sobre o que a gente quer realmente fazer. E também eu acho que realmente vale a pena. Ah, E que também legal. essa questão da turma, a turma realmente é muito unida. Por exemplo, sempre que alguém tá precisando de ajuda, a gente pede, é muito bom. Grupos de estudos, né? Tá tendo muita Isso. monitoria agora também, Sim, laboratório de as monitorias são redação. ótimas. Ai, que Sim. legal. E você, sua experiência na TAP? Eu acho assim, eu acho que é muito difícil você vencer o ambiente. Então, qual que é um segredo assim, acadêmico, mas também para todo o resto? É você se colocar em um ambiente que você vai crescer. E eu encontrei isso na turma de alta performance. O que eu quero dizer? Às vezes eu olhava para o lado e tinha um colega estudando. Eu olhava para o lado e tinha outro colega tirando dúvida com o professor. Então isso acaba motivando. Acho que uma coisa que mais chamou a atenção foi saber que os meus próprios colegas tinham seus próprios sonhos, seus próprios objetivos. E aí você se sente motivado a sonhar também, a correr atrás e a realizar. Eu acho que esse é um grande diferencial. Ah, que legal. Eu gostei muito de conversar com vocês, tá? Bem, De verdade, Também. assim, porque eu não sou professora da TAP, então às vezes a gente não teve tanta vez. Luiz Arthur, por exemplo, não foi, Sim. você foi meu aluno? Regular, não. Infelizmente não. Não, acho que só em aulão, em revisão, né? Como Foi, Kiara eu também já também. pegou aula minha, Daniel vai pegar em algum momento, tá? Em uma FUVEST ou a Unicamp. Mas é muito legal ouvir vocês falando, né? Porque a gente sente... Eu tenho uma filha agora que também tá estudando na TAP, então eu percebo que vocês são muito, muito unidos nesse processo de aprendizagem. Na clássica a gente tem todo esse processo também. Preparo muito diversificado pro Enem, eu sou apaixonada pelas turmas clássicas. Mas por conviver mais com eles, eu não tinha tanto essa escuta, né, de vocês da TAP. Então foi um papo muito legal. E perceber o quanto vocês veem possibilidades, né? E pensar nesse processo de internacionalização é muito legal. E o quanto vocês estão investindo nisso, pensando nessas simulações e levam a sério essas simulações, né? Não é só um projeto de... mais um projeto de escola, vocês levam literalmente a sério. Então eu queria finalizar hoje assim, o nosso bate-papo, nosso primeiro episódio aqui, gente, do Pod Grau. Agradecendo a vocês, o professor Paulo também que participou desse nosso primeiro episódio. Tá aqui ainda no bastidor, tá? Não foi embora não, tá aqui. E fazer uma última pergunta a vocês, né? Não é nem mais uma pergunta, eu já pedi pra vocês deixarem um recado pros colegas, mas eu queria, assim, se vocês pudessem definir a formação que vocês têm em educação, porque cada um tá numa esfera, né? Um entrando na universidade, uma quase finalizando o ensino médio e outro iniciando o ensino médio. Se vocês conseguissem definir em uma palavra, uma frase ou uma expressão da importância do colégio integral na formação de vocês, nesse processo dos projetos, como é que vocês definiriam isso? Jogo rápido, uma palavra, uma frase ou uma expressão, tá? Mas tem que ser assim certeiro. Vou fazer a rodada, vai, Kiara. Oportunidades, com certeza. Oportunidades. Legal. Daniel. Eu acho que união, porque assim, até mesmo a coordenação da escola é sempre muito ativa com os alunos e também com os professores, então eu acho que é uma palavra que apresenta bastante o integral. Perfeito. União e oportunidade. E você, Luiz Arthur? Eu diria família. Eu tive uma boa relação com todos os meus professores, coordenadores e me senti muito acolhido para correr atrás dos objetivos. Que lindo. Acho que essas 3 palavras, inclusive, fazem parte, né, da nossa essência, do que é que a gente fala sempre que é ser integral. Tô muito feliz. Muito obrigada pelo nosso papo. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do Pod Grau. Hoje é só o ponto de partida. Já sabem que via chat vocês podem sugerir temas. Nas nossas redes sociais também, né? Podem sugerir temas, porque a gente vai ter muitos outros encontros para falar sobre muita coisa que envolve educação, cultura, arte, possibilidades, família, união e tudo isso daqui. Gostaram da experiência? Muito, eu adorei. Foi legal, gostei. Ai, Muito que bom. legal. Muito bom. E vocês sabem que aqui é literalmente uma família, as portas estão sempre abertas, né? Sim. É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. E não deixe de curtir, compartilhar e avisar todo mundo que agora o Colégio Integral tem podcast, tá? Até a próxima.